Olá, bom dia a todos. Aqui é o pastor Davi Oliveira e mais um Café com Propósito. Com muita alegria que eu quero receber você aqui mais uma vez neste programa, aqui nosso Café com Propósito, que vai aqui no YouTube ao ar de segunda a sexta-feira às 7 horas da manhã, trazendo uma palavra para seu coração. Uma palavra de ânimo, de esperança, de renovo. E eu gostaria então agora que você que está entrando aí agora, me ajude a divulgar essa palavra, me ajude a ajudar vidas. Inscreva-se aqui no nosso canal. Você que está assistindo e ainda não é inscrito, inscreva no nosso canal para você nos ajudar aí. E você ativa o sininho aqui também para você receber novas notificações dessas mensagens que estão indo ao ar de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, tá bom? E outra coisa também, vai aqui embaixo, curta, comente, salve, compartilhe essa mensagem, pelo menos para 7 pessoas, que eu tenho certeza que tem muita gente precisando ouvir uma palavra de ânimo, de esperança, amém? E você fazendo isso, você me ajuda então a ajudar pessoas. Dá um like também, dá um like aqui embaixo, um joinha, porque quando você faz isso, né, você curta, comenta e compartilha e dá um like, o YouTube entende que a mensagem é relevante e ele aciona o algoritmo aí para alcançar mais vidas, amém. Eu sou o pastor Davi Oliveira, aqui de Goiânia, Goiás, sou daqui da Igreja Assembleia de Deus de Campinas, Ministério Madureira. Sou economista, sou aposentado pela Caixa Econômica Federal, fui gerente durante 16 anos, fui professor universitário, hoje trabalho como consultor financeiro, mentor, também sou palestrante e também pastor, dirigente de igreja, ajudando vidas, amém. E eu quero ajudar você também, você que ainda não sabe o que fazer na vida, talvez você está sem direção, nós estamos trazendo aqui mensagem para o seu coração. E essa semana nós estamos falando aqui uma série maravilhosa. Nós estamos falando sobre propósito. O nome do nosso café é Café com Propósito. E não poderia deixar então de trazer aqui uma série só sobre propósito. Para a gente entender o que é isso, né? O que é propósito, descobrir o nosso propósito, como realizar, como fazer o nosso dia a dia, nosso propósito. Nós estudamos aqui sobre a questão da visão, da missão e do propósito. Quando você tem uma visão, a visão é aquilo que você deseja para o futuro e você precisa então fazer durante seus dias aqui, no seu dia a dia, uma missão a cada dia, ter a missão para cumprir e chegar à visão. E você precisa descobrir então qual que é o seu propósito. Amém? E nós estamos agora falando aqui, ontem nós falamos sobre o propósito de Deus, falamos que o propósito de Deus, ele precisa então estar alinhado em 3 coisas, que é o plano de Deus, a vontade de Deus, até chegar no propósito de Deus, inteirando a 3ª coisa. E ontem nós falamos um pouco aqui sobre isso, nós lemos aqui na Sabedoria Milenar, a Bíblia Sagrada, o livro de Provérbios, capítulo 16, do versículo 1 ao 9, onde fala que o homem, né, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade, então, aqui a esse assunto, a essa série, falando sobre uma das coisas mais importantes que o ser humano precisa colocar em prática. A necessidade de planejamento. A necessidade. Então nós vamos falar aqui um pouquinho hoje. Pegue aí lápis, caneta, um papel, anote. Anote para você depois estudar com mais calma, você estudar com mais tempo, pesquisar também sobre a questão do planejamento, ok? Então, quando o Salomão, um dos homens mais ricos, um dos homens mais inteligentes e sábios da sabedoria milenar, o grande Salomão, o rei de Israel, filho do rei Davi, um dos homens
mais ricos que já existiam na humanidade. Eu falei isso aqui ontem, que Salomão, a fortuna dele era calculada, isso é um cálculo, né, uma média, em torno de 2 trilhões de dólares. Ou seja, não teve até hoje no mundo um ser humano, nem um árabe, nem Bill Gates, nem o dono da Amazon, nem o Rockefeller, não teve nenhum homem que conseguiu chegar aí a este valor de fortuna. Amém? E Salomão, então, é para nós uma referência muito importante aqui, como um homem sábio. E você precisa, então, estudar o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele é realmente para nós uma mentoria. Ele é muito bom. E hoje eu quero falar um pouquinho aqui para você sobre essa necessidade de planejamento. Vamos, dentro da Bíblia Sagrada, dentro da sabedoria milenar, traçar aqui algumas estratégias, algumas características. Então, quando Salomão ele fala na sabedoria milenar, na Bíblia Sagrada, sobre que o coração do homem pode fazer planos. E nós precisamos fazer planos. Todo ser humano precisa fazer planos. Todo ser humano precisa ter sonhos, ter objetivos para ele realizar aí aqueles desejos. O nosso texto-chave destaca a soberania de Deus, que em última análise controla toda a atividade humana. Nós falamos aqui ontem sobre o propósito de Deus. E nós precisamos então alinhar essa vontade, essa visão, a nossa missão do dia a dia, para encontrar o nosso propósito e que esse propósito esteja dentro dos propósitos de Deus em nossa vida. Mas, muitas vezes, fala que o coração do homem pode fazer planos e deve fazer, mas não é pelo fato de que Deus é soberano e que sua vontade, em última instância, irá prevalecer, que vamos ficar de braços cruzados esperando que tudo caia do céu para nós, ou que tudo aconteça de maneira espontânea. Deus, ele é Deus soberano, ele é o Deus do ouro e da prata, ele é o Deus que criou os céus e a terra, ele é o Deus que criou nossas vidas, ele é o Deus onipresente, onipotente, e onisciente. Ele tem tudo na mão, ele tem tudo, ele pode te dar o que ele quiser, mas não é por isso que nós vamos ficar aqui sentados esperando as coisas cair do céu. É nosso dever planejar as coisas. Deus quer que você, quer que eu planejamos as coisas. Nós precisamos planejar antes de realizar as ações, realizar planos. Aí você pode perguntar, mas se é a vontade de Deus que vai prevalecer, por que devo eu me preocupar em planejar? Eu sou, Deus é o Criador, me dá tudo. Por que eu tenho que preocupar então? Eu vou ficar aqui, ele vai me dar? Não, ele não vai. Ele quer que você também trabalhe, ele quer que você estude, ele quer que você realize, põe em prática a sua inteligência. Amém? Isso deve ser feito porque quando planejamos, estamos participando de maneira ativa para que o propósito de Deus seja atingido. Então Deus, ele te dá inteligência, ele te dá saúde, ele te dá estratégias, ele te dá sabedoria para você poder realizar as coisas. Estamos sendo não meros espectadores deste universo se a gente ficar esperando tudo cair do céu. Mas fiéis colaboradores do Senhor, servos bons e fiéis. Precisamos ser servos bons e fiéis. Isso é falado lá em Mateus 25. Mateus 25, versículo 21. Foi por algo semelhante que o apóstolo Paulo, certa vez, ele disse, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ele dava aí uma instrução para a igreja de Tessalônica. Em 2 Tessalonicenses 3,10, alguns irmãos ali da igreja de Tessalônica não queriam mais se preocupar com a vida neste mundo, não faziam nenhum plano para a vida aqui na terra, dando desculpa esfarrapada de que estavam pensando nas coisas dos céus. Eu vou esperar Jesus voltar. Eu vou esperar aí que eu vou para o céu. Mas e aí? E o seu comer, o seu vestir, comprar as coisas que você precisa, não cai do céu. Lógico que muitas vezes Deus providencia. Ele manda gente para nos ajudar.
mas nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Então, estes viviam às custas de outros irmãos ali em Tessalônica. Esse povo ficava esperando as coisas parado, sem ir atrás. Viviam às custas de outros irmãos. E tem muita gente assim, não tem? Ah, na nossa família às vezes tem, não tem? Às vezes é um cunhado, é um sobrinho, ou alguém que vive às custas da gente, e a gente fica pensando, por que essa pessoa não vai trabalhar? Então ela precisa buscar, precisa fazer planos, ela tem que ter uma necessidade de planejamento para que as coisas aconteçam na vida dela. Amém? Entendo que todo homem deve fazer planos para a sua vida. Jesus, ele traz uma passagem aqui tremenda sobre a necessidade de fazer planos, que você possa anotar aí para você estudar depois. Lá em Lucas 14, do versículo 28 a 32. Lucas 14, do versículo 28 a 32, Jesus dá uma aula para nós aqui sobre planejamento. Jesus dá uma aula aqui sobre essa necessidade da gente ter que planejar. Ele fala assim, ele lembra que qualquer pessoa, nesses versículos, ele conta uma história, lembra que qualquer pessoa querendo construir uma torre, se assenta primeiro para verificar se dispõe de recursos suficientes para concluir a obra. Nós precisamos primeiro ver se nós temos os recursos, se nós temos bens materiais para poder realizar alguns projetos. Da mesma forma, ele fala aqui que um rei, ele calcula se possui soldados suficientes para enfrentar o inimigo quando ele vai para a guerra. Ah, eu tenho 10 soldados, vou enfrentar um batalhão com 100, vou perder com facilidade. Lógico que teve alguns momentos aqui na Bíblia que Deus usou grandes homens, servos, e ele enviou até anjos para lutar. Mas isso é sobrenatural. É uma coisa que Deus queria mostrar ali naquela época, o sobrenatural. Com isso, então, além de destacar o fato de que devemos entender muito bem o seu chamado para segui-lo, muitas vezes você quer começar até uma vida cristã, não começar a vida cristã e depois abandoná-la, que é o caso deste contexto. Jesus destaca também a importância de um planejamento para qualquer coisa. Preste atenção, querido. Qualquer coisa precisa ser planejada. Um casamento, um trabalho, uma viagem, até dentro de casa, quando você chega, às vezes você tem que planejar. Ah, esse aqui tá assim, vou mudar de lugar. Ah, eu vou às vezes fazer uma comida. Até você vai fazer um almoço ou um jantar. Às vezes você vai fazer um jantar para os convidados ou para uma festa. Você tem que planejar. Você tem que pôr no papel tudo que você tem que comprar, quanto você vai gastar, se o seu dinheiro é suficiente para isso. Então, tudo na vida precisa, para qualquer coisa que vamos fazer, para que não venhamos a perder todo o investimento inicial. Às vezes você tem um investimento, quer investir em alguma coisa e você não calcula direito, e aquilo dá para trás, você perde tudo. Então, querido, eu quero colocar aqui para você 4 coisas para a gente ir para o final agora, então, desta grande aula hoje, que fala sobre a necessidade de planejamento. O coração do homem pode fazer planos, não esqueça, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Você tem que fazer planos. Coloque na presença do Senhor para que Ele possa te ajudar, te dar direção. Faça igual Salomão. Peça a Deus sabedoria e Ele vai te dar sabedoria. Então vamos aqui então falar aqui 4 coisas importantes para a gente fechar aqui então essa aula de hoje. Você faz planos para o futuro? Faça essa reflexão agora. Pense um pouco. Você tem feito planos para o futuro? Ou você é aquela pessoa que faz tudo sem plano? Do jeito que deve tá feito e pronto? Não, você tem que fazer planos. Amém? Você planeja seus estudos? Você planeja sua vida profissional? Você planeja, você que é solteiro, um casamento? Ah não, se parecer agora uma namorada, eu já vou casar hoje. Você tem trabalho, você tem renda, você já tem casa para casar, você tem os móveis. Você tem que planejar. Tem que planejar tudo na vida. Você se planeja
para que seus desejos possam um dia se tornar realidade? Meu sonho é um dia viajar para os Estados Unidos, passear. Você está planejando, você está poupando, você está trabalhando, juntando dinheiro para isso? Eu posso comprar uma passagem, talvez, um cartão parcelado, para daqui a um ano eu viajar? Tudo tem que planejar, querido. Pastor Davi, o que você está falando aí? Eu sei de tudo. Isso aí eu sei. Tá, mas você está praticando isso na sua vida? Ou você está fazendo tudo assim, de qualquer jeito? Não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Tem que fazer planejamento. E para a gente terminar, então, lembre-se, o seu futuro depende do que está semeando hoje. Aquilo que você vai desfrutar no futuro é de acordo com a semente que você planta hoje. É por isso que nós precisamos planejar. Precisamos planejar para ter um futuro abençoado, para ter um futuro mais tranquilo. Lá na frente a gente ter uma renda, a gente ter uma casa, a gente ter depois como aposentar, ter uma renda que sustente para o resto da vida. Amém? Então, querido, que você possa, dentro da Bíblia Sagrada, dentro da sabedoria milenar, colocar isso em prática. Quando nós estamos aqui, então, essa semana, estudando sobre o propósito de Deus, uma das principais coisas que nós tratamos é isso. Deus, Ele quer que você seja vitorioso, mas Ele quer que você seja uma pessoa, que saiba planejar. E Ele vai te ajudar a você planejar, porque Ele derrama sobre você sabedoria quando você pede. Lá no livro de Tiago fala que a sabedoria ela é de graça, ela vem do alto. Você pedir a Deus, Ele vai dar sabedoria. Mas você tem que saber pedir, porque lá em Tiago também fala que muitas vezes nós não sabemos pedir. Os nossos pedidos são pedidos que não estão dentro do coração de Deus. Então que você possa então colocar a sua vida na presença do Senhor, fazendo igual Salomão, pedindo sabedoria e falando: Senhor, me ajuda para que eu possa colocar na minha rotina de vida a questão do planejamento. Amém? Que Deus te abençoe então. E não esqueça, inscreva-se aqui no nosso canal. Nos ajude a divulgar essa mensagem. Nos ajude a divulgar essa aula que tem muita gente aí precisando aprender sobre a questão do planejamento. Acione o sininho aqui para você ser lembrado das notificações, das mensagens que está indo ao ar. De segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, aqui nesse canal do YouTube, neste Café com Propósito. Curta, vai aqui, curta, comente, dá um joinha aí, salva essa mensagem, divulga essa mensagem, porque quando você divulga, que você curta, que você comenta, dá um joinha, o YouTube entende que essa mensagem é relevante. E outra coisa, vai aqui nos comentários embaixo e comente lá, hashtag Café com Propósito. Hashtag Café com Propósito, para você participar do sorteio na última sexta-feira agora deste mês, onde vamos sortear aqui um livro ou uma Bíblia com patrocínio do nosso amigo pastor Jairinho, da livraria Jerusalém, essa grande livraria cristã aqui de Goiânia, uma loja ali na Rua 4 no centro e outra loja na Avenida 24 de Outubro em Campinas. Então, querida, é isso, que essa aula tenha sido importante para você. E não perca, amanhã nós vamos continuar falando aqui, e nós vamos amanhã falar sobre propósito de Deus, sobre a questão da sensibilidade, a gente entender a sensibilidade em obediência a Deus. Quando a gente obedece a Deus, as coisas acontecem. Amém? Te espero então aqui amanhã, 7 horas. Fica com Deus, paz e prosperidade.